Boa noite, gente. Paz do Senhor a todos. Estamos hoje, eu e o pastor Cláudio aqui para mais uma live. Nós vamos botar uma música aí, vocês vão ouvindo a música, vamos falar sobre assuntos relevantes, como sempre. Eu peço que vocês fiquem todos atentos, porque Deus quer falar conosco. Nós vamos pôr uma música aí, você vai compartilhando, vai curtindo, vai chamando as pessoas para estar desfrutando dessa live de hoje também. Ok? Boa noite, graças a Deus mais uma vez podemos nos reunir. Eu que dar um pulo aqui. Então tá, Paulo, vamos lá. Eu convidei o Paulo para estar junto conosco. Nós ia termos uma live sobre. Vou botar um pouco para longe isso aqui, senão vai ficar muito alta a minha voz. Ia ser hoje uma live de empreendedorismo com o André. Só que o André sofreu um acidentezinho. Aí ele fraturou o cóccix. Meu Deus. Então se tornou bastante difícil dele vir. Aí convidei o Paulo para a gente bater um papo. E agora faz uns minutinhos que o Paulo chegou. Aqui que Paulo, é tudo contigo, a conversa hoje é contigo. Eu gosto de botar o Paulo na bronca para ver como é que ele tá. Então assim, dá uma conversada aí enquanto eu pego com o pessoal aqui e vou compartilhar aqui. Ok. Gente, quando o pastor me pediu para que trouxesse um tema para essa live de hoje,
É uma coisa que já vem durante a semana, a gente já vem com isso na cabeça, com isso em mente, não justamente, não exatamente para trazer para a live de hoje, mas, como eu falei, um assunto pertinente, uma coisa que já vem recorrente. E eu queria que vocês acompanhassem comigo um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, e na sequência a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso. Atos 2 e 42 começa assim, ó. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Eles se dedicavam. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, vocês viram que durante essa leitura tem muitas ações, eles criam, eles participavam, eles se reuniam, eles faziam, eles de certa forma se movimentavam para alguma coisa. E hoje a gente vive em um tempo onde a gente aprendeu uma frasezinha que às vezes eu tenho uma certa aversão a ela, de dizer assim que isso é da vontade de Deus. Sabe? A gente virou passivo demais com essa frase, pastor. A gente virou passivo demais em aceitar tudo como sendo a vontade de Deus. Claro que Deus é soberano sobre todas as coisas. Claro que Deus, nada, eu creio que essa luz que nos ilumina, mesmo sendo artificial, sem a permissão dele, não iria nos iluminar. Mas as coisas que acontecem ao nosso entorno, a gente está nesse mundo e a partir do eu vou usar um termo que o Leonel usou ontem na ministração dele, a partir do momento que a gente assume uma identidade cristã, a gente assume também responsabilidades cristãs. A gente assume também responsabilidades sobre aquelas coisas que a gente toca, aquelas coisas que a gente vê, sobre as coisas que acontecem ao nosso redor e principalmente sobre palavras e ações que a gente deveria estar usando e não usa. Então, é muito perigoso aceitar tudo como sendo vontade de Deus sem ter a nossa ação. A gente precisa ter as ações, a gente precisa interferir no meio em que a gente vive. A gente precisa ter essa interferência. Creio também que a vontade de Deus para nós, para as nossas vidas, é que de vez em quando demos um murro na mesa e dissemos, não, eu preciso fazer alguma coisa. Porque nenhum dos grandes nomes da Bíblia, só desses que eu vou citar, nenhum foi um grande nome da Bíblia, aceitando somente a vontade de Deus, sentado e de braços cruzados, dizendo, é isso que Deus quer. Não, Deus quer que a gente haja, Deus quer que a gente faça, Deus quer que a gente seja, Deus quer que a gente vá. E não ficar aceitando passivamente tudo que acontece, como tem uma outra frase que, inclusive, é uma frase bíblica, mas que vem sido usada de um modo dizendo que a palavra de Deus nunca volta vazia, certo? A dele, não a minha. Não o que eu falo. Exatamente, a dele. Então, a gente precisa aprender a nos posicionar e tomarmos essa identidade cristã e agirmos com essa identidade cristã, não passivamente, não aceitando tudo e não recebendo, muitas vezes, muito do que falam, como sendo, a palavra de Deus, ela não pode voltar vazia, mas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para perceber se é ou não a palavra de Deus e é ou não a vontade dele acontecendo. O problema é que muitas vezes a gente se acomoda, né? Nós começamos a nos acomodar porque é a vontade de Deus, eu não quero fazer mais nada. Que Deus faça o que Ele quer. Isso é interessante, porque assim, nós que temos um pensamento reformado, tu tem o pensamento que nós somos, Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Então as coisas acontecem de acordo com as primícias dele, com a vontade dele, a soberania dele, né? Sim. Mas existe, até esse dia nós estávamos comentando um pouco na frente da igreja a respeito disso, é a responsabilidade humana. Não adianta nada a gente dizer assim, até um dia uma pessoa disse para mim assim, mas se tudo acontece de acordo com a vontade de Deus, então para que eu oro, né? Se é tudo de acordo com a vontade de Deus, eu não preciso orar, vai acontecer a vontade de Deus. Só que
eu acho interessante quando a gente vê Jesus e eu acho interessante as curas de Jesus, que ele sempre perguntou para a pessoa o que ela queria que fizesse. Exatamente. Entende? Não é, Jesus não chegava fazendo o que ele bem entendia. Sim. Ele perguntava: o que tu quer que eu te faça? Sim, entende? Sim. Porque muitas vezes essa inquisição que ele faz, né, quando ele nos inquire de perguntar assim: o que tu quer que eu faça? É para a gente saber o que é o que é a prioridade na tua vida hoje, né? Ou como foi falado ontem a respeito da identidade. Qual é a tua identidade? Tu continua vivendo a tua vida ou tu vive agora uma vida de Cristo? Então isso é interessante, que às vezes a gente se debate, às vezes a gente vê pessoas hoje em dia sofrendo por opressão maligna, ou depressão, ou qualquer outra coisa. Por quê? Por causa que às vezes nós nos acomodamos a nós mesmos. Sim, sim. Entende? E aceita aquilo como sendo a vontade de Deus. Eu não creio que a vontade de Deus seja que a gente passe por sofrimento, seja ele qual for. A gente tem que assumir também a nossa responsabilidade sobre aquilo também. O meu cartão de crédito está estourado há meses. Não, mas foi Deus que quis assim para eu me privar um pouquinho. Não, foi tu que não pagou. Foi tu que não pagou. Sabe? Então, é o que eu digo, é perigoso demais a gente aceitar isso sempre como sendo, isso é da vontade de Deus. Cara, acho que tem muito da nossa responsabilidade. Eu estive conversando com o Henrique. Vocês vão participar também. Hoje, assim, é um assunto bem conversado. Então vocês podem falar o que vocês acham que está acontecendo na vida de vocês. O Henrique esses dias esteve aqui em casa trazendo um negócio que o Cleito pediu para ele. Ele está trabalhando com madeira, né? Fazendo. E aí ele veio para mim e disse que estava muito feliz, que disse que teve uma empresa que fez uma proposta para ele trabalhar. Sim. E ele estava muito feliz com isso. Mas aí eu conversando com ele, eu disse assim: cara, as coisas vão dar certo para ti na tua vida. Por quê? Porque tu não para. Sim. O problema é quando assim, né? Isso, a gente fica chorando em casa. Cara, tá horrível a pandemia, eu não tenho o que comer dentro de casa, e se enfia dentro do quarto e vive o crente Wally lá, assim, ó dia, ó mês, ó semana, ó ano. E a gente passa a vida chorando ao invés de fazer alguma coisa. E aí o Henrique, como a empresa dele, ele é professor de curso de mecânica, né? O Henrique Félix, que eu tô falando, né? Sim. E aí a empresa, com esse negócio da pandemia, fechou. E ele recebe, e ele é uma MEI que presta serviço. Então ele ficou sem receber. Quer dizer, então, só que ele não ficou, cara, ele fez um anúnciozinho no Facebook, foi lá, colocou o marido de aluguel, aí vai lá, capina um pátio, vai lá e limpa um banheiro, sim, troca um azulejo, não parou. Tem uma palavra durante toda essa leitura que eu fiz aqui, que agora eu não vou achar mas eles perseveravam. O que é perseverar? É seguir em frente, é não desistir, é dar o próximo passo, é não estacionar. Ela fala, eu acho que é no 43, se eu não me engano, que eles assim, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Exato. Isso, eles perseveravam, quer dizer, ou seja, não adianta nada a gente conhecer a Bíblia, não adianta nada, agora falando da vida espiritual, não adianta nada nós conhecermos a Bíblia e deitar na rede. Sim. Nós temos que perseverar na doutrina. Vamos lá, nós temos que aprender. Não adianta também a gente ler a palavra de Deus e aprender tudo e não colocá-la em prática. Que nós olhamos lá em Tiago, fala para nós, né, que não podemos ser só ouvintes, mas nós temos que ser praticantes da palavra. E também não adianta a gente só estudar. Sim. E aí o que a gente vai se tornar? Pessoas arrogantes. Essa é a realidade. Cheio de si. Cheio de si. Aí vai cair no outro versículo lá de Timóteo, que é assim, homens amantes de si mesmo. E a gente vê isso infelizmente dentro de igreja. Homens amantes de si mesmo, que querem que as coisas funcionem de acordo com a vontade e pensamento deles. Tem uma passagem, agora se não me falha a memória, é a passagem sobre a filha de Jairo. Acho que isso, se eu tiver errado, me perdoem e me corrijam, por favor. Quando Jairo chega para Jesus e ele é informado que a filha já morreu, Jairo fala para Jesus: se tu podes, eu sei que tu tens condição de trazer ela de volta. Aí Jesus responde para ele: se eu posso, não se tu crê. Ou seja,
não passa, claro, pelo poder de Deus agindo, mas também passa pela nossa decisão, pela nossa atitude de crer. Crer também é uma atitude, crer também é um passo, crer também é alguma coisa, é um movimento. Então, por que Jesus responde não? Se eu posso, não, se tu crer. Eu só vou fazer alguma coisa se isso partir daí. Claro que a ação vai ser minha, mas tem que partir daí. Os discípulos, tem uma hora que os discípulos dizem assim, cara, nós não conseguimos expulsar esse demônio. E aí Jesus diz assim, esse demônio para ser expulso precisa de muito jejum e oração. Quer dizer, nós temos que fazer. É que às vezes nós estamos... tem um monte de demônio na casa do fulano, então vamos lá tirar, a gente vai sem preparar nenhum, não existe isso. Nós temos que nos preparar, nós temos que estar em jejum, em constante jejum e oração. O problema é que as pessoas acham que a vida... eu já falei esses dias lá na igreja a respeito de correr a São Silvestre, que era um sonho que eu sempre tive. Eu sempre quis correr a maratona, consegui correr a meia maratona de São José. Já foi alguma coisa, foi alguma coisa. Mas como é que eu vou correr uma maratona se eu não me preparar? Sim. Entende? Como é que eu vou fazer? Não só isso, por exemplo, como é que eu vou cantar? Em tudo que é igreja que eu chego, o pessoal diz assim, nossa, tu tem uma voz maravilhosa, tu tem que cantar no coral. E, cara, que eles não me conhecem, né? Mas assim, vamos lá, eu tenho uma voz boa para cantar? Eu tenho uma voz boa, eu tenho um timbre bom, mas eu não tenho vontade. Sim. Eu não tenho vontade. Se eu fizer um curso vocal, eu vou cantar, mas não é a minha pegada. Então o que acontece muitas vezes é que Deus nos deu a oportunidade de fazer alguma coisa, mas nós cara, eu não estou afim. Sim. Entende? Eu não quero cantar, não é a minha vontade. Vamos lá, vamos correr uma maratona. Cara, eu queria até ganhar a maratona, mas tem um ano inteiro correndo. Não é isso. Se desse para fazer isso sem morrer, seria melhor. Então o que acontece? As pessoas hoje em dia, eu sempre costumo dizer que nós vivemos uma geração fast food, né? Então é a geração do pipoca micro-ondas. Daí tu chega lá, bota a pipoquinha dentro do micro-ondas, pip, e daqui a pouco a pipoca tá pronta. Você vai pegar. É isso. Né? Então, e a gente traz isso e traduz isso pro restante do nosso dia a dia, das nossas coisas. E hoje eu participei de uma reunião do grupo do Ministério de Louvor dali da igreja, e o assunto foi esse, o quanto nós estamos nos preparando para chegar e apresentar algo decente a Deus. Não, esquece a igreja aqui por um tempo. E o quanto de nós estamos devotando a Deus. Porque a gente tem a ideia errada, e muito errada, de pensar que o culto é de quando a igreja abre as portas e até a hora que ela fecha. O culto o Cleiton Pezzini usou um termo na igreja da Palhoça que eu achei sensacional. O culto não começa quando a igreja abre a porta. O culto começa quando eu abro o olho. Isso. Ele deveria começar daí e terminar quando eu fecho meu olho. Então eu preciso viver um culto a Deus constantemente, do meu acordar ao meu deitar. É um culto a Deus. Tudo que eu faço deve ser um culto a Deus. Sim. Então, qual é a qualidade que eu vou oferecer a Deus se eu determino das minhas, sei lá, 16 horas que eu passo acordado, se eu determino 2 horas dessas, 2 vezes por semana, 2 horas para... não, esse é o meu momento com Deus, tá? E o resto faz o quê? Hoje nós estávamos conversando aqui em casa a respeito disso, que nós vemos hoje, às vezes a gente pergunta para as pessoas, tu vê as pessoas indo na igreja de uma forma como eu costumo falar. Hoje em dia nós vemos qualquer igreja que a gente chega, nós chegamos no catolicismo. É um cara lá na frente, um monte de gente sentada ouvindo. Sim. E lá quando eu era católico, nunca fui católico na realidade, né? Mas a minha mãe me obrigou a fazer a Eucaristia. E lá na Eucaristia eu era obrigado a ir 1 vez por semana, porque senão eu não ia passar não ia passar lá, não ia me formar lá na Eucaristia. Então eu ia 1 vez por semana. Eu ia lá na igreja por obrigação, para conseguir cumprir a meta para eu chegar. Que nem em escola, né? Eu tenho que ter 75% de presença para conseguir passar.
Eu vejo hoje em dia, infelizmente, as pessoas dessa forma. Sim. Elas vão na igreja, não é nem por obrigação, elas vão lá para desencargo de consciência. Entendeu? Eu vou lá, eu vou uma vez por semana, chego no culto, sento, termino o culto, eu vou embora, cumpri, carreguei as minhas baterias, vou ter coisa para a semana. Envolvimento é o que um tempo atrás o Mauro fez uma pregação a respeito de ou nós adicionamos Deus na nossa vida, ou nós colocamos Deus na nossa vida. Então, hoje em dia eu vejo pessoas adicionando Deus, ou seja, Deus, cara, ele está aqui, ó, sabe? É uma adição, não tem nada, é um chaveirinho que eu tenho, que ele é só para eu dizer que sou cristão. Nós vemos no Brasil uma população que se diz o Ibope diz que é 75% de cristão, e aí nós olhamos 80% trai a mulher. Isso eu já falei lá no culto. Meu Deus. Então, como é que eu posso dizer que um cristão trai uma esposa? Não tem. Ou é uma coisa ou é outra. Isso. Né? Ou ele é cristão ou ele rouba. Ou ele é cristão ou ele fofoca. Entende? Cara, a gente vê dentro da igreja, às vezes eu me pego falando de alguém. Então, sim, assim, cara, isso é inadmissível. Entende que nós estamos estudando nas terças-feiras aqui o Sermão do Monte. E diz para nós que se tu chamar o teu irmão de idiota, tu vai estar condenado ao inferno. Cara, e quantas vezes nós falamos mal do nosso irmão? Estamos falando do irmão, cara, entende? Se tem alguma coisa, ontem ainda foi nós comentando, acho que estava junto, tu e o Thales, eu acho, a respeito dele dizer que às vezes a gente fala, o fulano de tal, não gosta do serviço dele por causa que ele é demorado. Isso eu estou falando mal da pessoa, entende? Não tem maldade nenhuma, mas nós deveríamos ser completamente diferentes. No momento que nós fôssemos cristãos, aceitássemos, caísse a ficha de o que é o cristão. O cristão é aquele cara que ama, entende? Eu vou chamar a tua atenção se tu estiver fazendo alguma coisa errada, vão dizer, esse rapaz que eu te disse que ele é muito demorado, não sei nem quem é o cara, mas o cara trabalha e é muito demorado. Aí eu chego lá e digo para ele assim, cara, tu podia ensinar para a pessoa uma forma dela agir mais rápida para melhorar. Isso é o cristianismo. O problema é que nós vivemos hoje em dia, inclusive dentro da igreja, dentro de casa, a gente vive uma geração de mimimi. Né? Tudo é problema, tudo é culpa dos outros, entende? Eu fui na minha empresa, tu vê, o meu patrão me botou para a rua. Ele não foi com a minha cara. Não, ele não foi com o teu serviço. Entende? E a palavra de Deus diz para nós, em Atos, Coríntios 10, 31, e também em Colossenses 3, fala para nós que tudo que nós fizermos, seja como se fizesse para Deus. Quer comais, quer bebais. A outra passagem diz para nós, seja no agir, seja no pensar, tudo para a honra e para a glória de Deus. Será que nós estamos agindo para a honra e para a glória de Deus? Será que a forma, quando a gente conversa com alguém, nós estamos agindo... eu já falei a respeito da música do que edifica, né? Eu acho maravilhosa aquela música, o que edifica, fica. Então, a palavra de Deus diz para nós assim, quando tu abrir a tua boca, está trazendo bênção, continua falando. Agora, se está falando maldição, fecha ela. E assim, ó, ter um pouco de atenção com essas coisas, justamente para saber diferenciar o que agride, o que não agride, o que faz bem, o que não faz bem, sabe? Saber diferenciar e separar. Não, isso não agrega nada, então eu não preciso proferir, não preciso fazer. E se for fazer alguma coisa, cara, a gente enquanto cristão tem que ser exemplo, a gente enquanto cristão tem que ser um exemplo positivo e não... o pastor Luciano Subirá, que eu tenho como referência do que eu vi hoje, eu me baseio muito no que ele fala, e ele fala assim, que hoje em dia não se usa mais nem o SPC, vai na igreja e pergunta como é que o fulano tá. Se o fulano tá bem na igreja, pode confiar, se ele não tá bem, não, aquele ali não vale nada. Então, sabe... A gente precisa ter muito cuidado com as nossas ações, muito cuidado com as nossas falhas. Vamos falhar, todo tempo vamos Seres falhar, humanos, mas tentar corrigir todas essas falhas, tentar trabalhar no consertar, no melhorar o tempo todo. Porque
o mundo, as pessoas de fora precisam olhar para nós como exemplo do que ser feito, como exemplo eu almejo chegar a ser com essa retidão dessa pessoa, e não dizer, só fachada, é só bibliazinha embaixo do braço, mas não vale nada, sabe? A gente precisa influenciar. A gente precisa ser alguma coisa. A prioridade, né, que a gente está falando, o problema é as prioridades. Foi no domingo, né? No domingo que eu preguei, que eu falei a respeito de colocar em primeiro lugar o reino de Deus. É prioridades. Então, assim, qual é a tua prioridade? Eu vejo hoje, eu vejo todo mundo com tudo que é tipo de prioridade, menos buscar Deus. Entende? Tem um lá que quer comprar casa. Aí a prioridade dele é comprar casa. Sim. O outro lá é trocar de serviço, o outro lá é passar no vestibular, o outro lá é trocar de cargo dentro da empresa, o outro é conseguir um emprego porque está desempregado, o outro lá é viver feliz. Cara, sério, tem gente que perde a felicidade buscando felicidade. Entende? Isso é triste. A palavra de Deus diz para nós que se tu quer ser feliz, seja humilde. Entende? A humildade é a ponto de, cara, eu sou humilde a ponto de descobrir que eu não consigo chegar a lugar nenhum se eu não tiver Deus na minha vida. O Leonel ontem falou a respeito da vida, né? A vida deu a vida. Eu só tenho vida por intermédio da morte da vida. Nossa, isso é profundo demais, sabe? Jesus é a vida. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu não tiver Jesus na minha vida, eu não tenho vida. Exatamente. Entende? Exatamente. Eu não tenho vida. Então, por intermédio da morte da vida, que é Jesus Cristo, é que eu obtenho a vida. E aí eu estou tão preocupado com essa minha... Cara, como é que eu vou falar? Esse troço que eu chamo de vida. Eu sou tão preocupado com esse sério. Tu olha as pessoas, o semblante caído, um semblante triste. Por quê? Porque eles estão atrás de coisas que não têm valor. O sábio diz para nós que correr atrás de vento, sabe? O Cleiton, eu troco muitas ideias com o Cleiton e hoje ele me mandou uma imagem que diz uma mensagem assim, o meu nome agora é cristão, mas a princípio o meu nome era desgraçado. Essa é uma frase de John Bunyan. John Bunyan. Bunyan? É, Bunyan. Paulo fala em Filipenses 3, se não me engano, Paulo fala que ele fala sobre a vida dele até conhecer a Cristo. Ele fala que se vocês acham, ele falando para o pessoal, se vocês acham que são alguma coisa, falando de vida carnal, eu muito mais, porque eu fui isso, e realmente o currículo dele era invejável. Ele era um cara 100% dedicado, 100% honrado no que ele se destinou a fazer. Ele era um cara de uma descendência já que porque hebreu, da linhagem de Israel, da tribo de não sei quem, sabe? Ele formou um currículo. Mas, se não me engano, no versículo 12, ele fala assim: porém, tudo que eu achava que era lucro, era perda. Tudo que eu achava que era bom, era ruim. A partir do momento que eu conhecia Cristo, tudo isso deixou de valer alguma coisa. E ele fala, tem uma tradução que diz que assim, é esterco. Exato. Então assim, cara, então a gente precisa, eu falo bastante isso, a partir do momento que a gente se autoconhecer, a partir do momento que a gente se colocar no nosso lugar, a gente vai definir realmente o lugar que Deus ocupa na nossa vida. A partir do momento que a gente souber que a nossa vida, antes de ter esse cruzamento com Cristo, a nossa vida não valia de nada. E passou, não que tenha valor, mas que a gente começa a fazer as coisas valerem a pena a partir daí. Então, que a gente reconheça que aquilo tudo que foi construído, que Paulo fala que até a perseguição que ele fez à igreja era por zelo. Era por zelo. Ele tinha um zelo pela cultura dos pais e por isso perseguia a igreja. Até aquele zelo era um zelo torto.
Então que a gente aprenda a desconstruir tudo que a gente construiu e que a partir de Cristo a gente começa a se refazer, se remoldar e perceber que atitudes que antes tinha, não posso mais ter. Palavras que antes falava, não posso mais falar. Ou é uma coisa ou é outra. Ou eu sou cristão ou eu não sou cristão. Ou eu sigo na vida antiga ou eu sigo naquela vida a qual Deus fala que morra o homem anterior e que se refaça, renasça um homem daí para diante. Eu vi uma figura essa semana muito legal que tinha um muro divisório, né? Do lado de cá era as coisas do inferno e do lado de cá eram as coisas de Deus. Uhum. E aí tinha o Satanás ficava tentando as pessoas que estavam do lado de cá do muro e tinha um monte de gente em cima do muro. Uhum. E as pessoas em cima do muro ficavam só cuidando do que acontecia do lado de cá e do lado de lá. E aí ele via que o Satanás ficava tentando as pessoas que estavam do lado de Deus, sempre tentando. E aí teve um que se incomodou, né? Disse assim, mas por que tu tenta as pessoas que estão do lado de lá? E as pessoas que estão em cima do muro, tu não te preocupa, tu só te preocupa com as pessoas que estão do lado de lá. Assim, querido, o muro é meu. Eita! Entende? Quem está em cima do muro está do lado de lá. Entende? O problema isso eu já falei, né, e muitas vezes eu prego na igreja a respeito disso. Se tu tá com o pé no mundo e tu tá com o pé na igreja, cara, vai pro mundo. Pro mundo. Tu tá perdendo tempo. Não tem meio termo. Não tem meio termo. O muro é dele. Então assim, tu vai perder. Eu canso de dizer para as pessoas assim, ó, se tu tá no mundo e tu tá na igreja, cara, tu vai perder o mundo e vai perder a igreja. Tu não vai aproveitar as coisas do mundo e não vai aproveitar as coisas de Deus. Então eu costumo dizer para os caras, cara, mete o pé na jaca. Se tu quer ser cristão, seja cristão com toda a tua força. Se tu não quer ser cristão, seja mundano com todas as tuas forças. Paulo diz para nós que viver é Cristo, mas morrer é lucro. Sim. Entende? Aí ontem nós estávamos perguntando lá no dia da quarta-feira solidária, o pessoal lá estava perguntando, o Marciano estava conversando com o pessoal na fila se eles tinham medo de morrer. E aí um lá dizia, eu tenho medo. Aí eu disse para os caras assim, cara, eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena de morrer. Uhum. É tão bom. Eu acho que Paulo revela para nós, diz assim, ó, como eu queria morrer. Ele fala, tem uma parte que ele diz assim, como eu queria morrer para estar com Cristo, mas ao mesmo tempo tem tanta gente indo para o inferno, me dá um tempinho mais aqui para eu poder levar mais a palavra de Deus. Sim. O problema é que nós queremos viver um pouquinho mais para trocar de carro, nós queremos viver um pouquinho mais para arrumar a nossa casa, queremos viver um pouquinho mais para isso. Ou seja, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, vocês pedem por próprio deleite de vocês. Infelizmente o que nós vemos hoje em dia tanto o mundo, a palavra de Deus para nós que nós não vivemos de viver conforme o mundo, mas tanto o mundo quanto a igreja, os dois estão servindo a Baal. E a gente precisa, para não ficar em cima do muro, a gente precisa aprender a determinar e aprender o que Deus espera de nós. O que Deus espera que eu seja, o que Deus espera que eu faça. Porque, e a partir do momento que a gente descobre isso, também saber que se Deus quer que eu faça isso e eu me coloco para fazer isso, eu vou ter muito mais empecilhos do que se eu não soubesse absolutamente nada. Eu vou ter muito mais pessoas e coisas e contra, porque eu descobri aquilo. A partir do momento que eu recebi e que eu me identifico com essa identidade cristã, a partir desse momento as coisas não são mais fáceis como a gente imagina que seriam. Então, tudo que eu vou fazer, eu vou cantar, cara, isso eu não vou mais cantar para pessoas ouvirem, muito menos para eu ouvir. Eu vou cantar para Deus ouvir o que eu estou cantando, o que eu estou fazendo, até mesmo na questão do, eu ajudo na igreja. Sim. Ótimo, eu devo ajudar na igreja, eu contribuo com o meu dízimo, com a minha oferta na igreja. Ótimo, eu devo fazer isso, mas até que ponto eu tenho vontade em fazer isso? Até que ponto eu desejo fazer isso?
Então, a gente precisa empregar mais desejo nas coisas que são feitas para Deus do que fazer por obrigação, fazer porque, eu tô aqui para cumprir um método, cumprir uma rotina, eu tô fazendo isso só porque eu fui escalado para fazer. Não, eu tenho vontade de fazer. Eu quero fazer porque é para Deus, eu quero fazer porque eu tô devolvendo um pouquinho, só um pouquinho daquilo que Ele já me deu. Eu tô retribuindo o que Ele já fez por mim. Então, a partir do momento que a gente entende que tudo que a gente for fazer, como o pastor falou, que tudo seja feito como para Deus, tudo, não é isso, ou não é só a gente eu volto lá na questão do horário do culto. Tem uma frase que o pessoal que vai para academia gosta de usar, já tá pago. O cara vai lá e malha 2 horas, tá pago. A gente vai pro culto 2 horinhas, tá pago. Não tá pago nada. Não tá pago nada. Eu não paguei nada, eu não tô pagando nada. Eu tô devolvendo para Deus que é dele. Eu só tô retribuindo o que ele já fez por mim. Então, se eu vou fazer alguma coisa para Deus, que seja com vontade, que seja com empenho, que seja com amor, fazer porque eu gosto de fazer. Hoje eu estava vendo aqui a respeito no grupo de Conselho de Pastores de Santa Catarina, né? Daí o pessoal estava conversando lá. E aí uma pessoa botou um texto, cara, um texto bastante triste, assim, eu me entristeci infelizmente é a realidade. Assim, as igrejas estão tão preocupadas em voltar a funcionar como funcionava. O nosso sonho é que volte o que era, né? Sim. Esse é o nosso sonho. Só que, infelizmente, com essa pandemia, vai crescer. Aí eles viram que 40% das pessoas que congregam em igreja, o texto falava isso, tá? 40% das pessoas que congregam em igreja estão acompanhando lives, ou seja, 60% esfriou. Só 40% das pessoas que são crentes estão acompanhando lives. De outras igrejas ainda. Meu Deus. Entende? Aí vamos lá, a tua igreja não é suficientemente boa para ti. Por exemplo, como nós aqui, nós temos ali na igreja nós temos uma relação de 100 membros. Tem uma relação de 100 membros mais ou menos. Todos os dias nós fizemos lives e a nossa média é das 150 visualizações mais ou menos cada culto. Aí tem culto que tem 400 visualizações. Só que se tu olhar online tem 17, 5, 20. Tem dias aí que estoura 30 pessoas online ao mesmo tempo. Ou seja, nós temos 400 visualizações, são pessoas que entram e saem. Então a tendência infelizmente, a igreja física cada vez mais diminuir. E aí crescer o movimento dos desigrejados. Ou seja, pessoas que acham que eu posso servir a Deus, infelizmente, tu que está ouvindo aí, eu posso servir a Deus em casa, sem problema nenhum. Cara, tu pode servir a Deus em casa? Sim, claro que eu posso. A palavra de Deus para nós entra no teu quarto em secreto e conversa com Deus em secreto. Quer dizer, eu sozinho eu posso servir a Deus. Legal. Então tá. Só que quando tu morrer, tu vai ter um céu só para ti. Quer dizer, a comunhão não existe. Sim. A igreja é ter comunhão com os irmãos. Eu vou na igreja, sério, e às vezes eu vejo pessoas que assim, eu vou na igreja para aprender, eu vou na igreja para participar para receber a bênção, eu vou na igreja, cada um vai na igreja porque quer, a maneira que quer. Sim. Eu vou na igreja por 2 motivos, para cultuar a Deus e ter a comunhão com os irmãos. Sim. Entende? Aprender, querido, tu aprende na internet, tu pega livros, tu pode baixar livros em PDF e ser um teólogo dos melhores possível. Tu não precisa ir na igreja para aprender. Tudo que tu quiser tu pode fazer em casa sem problema nenhum, só comunhão que tu nunca vai conseguir. Entende? Tu nunca vai conseguir ter a comunhão dos irmãos. Mas não me importa, não preciso ter comunhão com os irmãos. Cara, lá no céu vai estar todo mundo lá do lado. Se tu não quer ter comunhão com os irmãos, querido, tu não vai para o céu. Entende? Eu vejo dessa forma. Eu vou na igreja porque eu tenho satisfação de estar com os irmãos. Entende? Ou quando eu vejo o pastor de vez em quando lá assim,
Isso antes da pandemia, dá a mão pro teu irmão, tu tá de mal com o cara, meu, o que tu tá fazendo na igreja, sério, entende? É complicado, eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender pessoas que estejam de mal com irmãos da igreja. Pô, se nós vamos passar uma eternidade uma do lado do outro. A palavra de Deus diz para nós lá em Coríntios 9, que diz assim, por que vocês têm contenda entre vocês? Cara, não era para ter contenda em vocês. E vamos lá, deu algum problema e vocês têm contenda, aí vocês chamam alguém do mundo para resolver. Por acaso vocês não vão julgar os anjos? É isso que fala. Vocês vão julgar os anjos e não conseguem julgar a causa de vocês. Entende? Cara, por que não sofre você o dano? Cara, sério. Se o Paulo me deu uma rasteira, eu vou lá e diz assim, Paulo, tudo bem, esquece, vamos de boa. Vamos seguir viagem, entende? É isso. Ou se eu fizer alguma coisa errada pra ti, me perdoa e diz assim, mano, velho, vamos lá. Cara, eu te perdoo, vamos embora, entende? Vamos seguir o erro. Aí eu peguei uma passagem ali a respeito do que eu estava falando, lá em Gálatas 1:10, para nós assim, por acaso procuro eu a aprovação de pessoas? Não, eu quero a aprovação de Deus. Será que agora eu estou querendo agradar pessoas? Cara, se eu tiver que agradar pessoas, sinceramente, aí eu vejo, infelizmente, que nós vemos, desculpa, eu desandei a falar, mas pessoas agradando pastores. Para ter um cargo eclesiástico dentro da igreja, cara, tu tem que agradar a Deus. Tu não tem que agradar a homens, agrada a Deus. A gente tem na passagem, e a gente que está na frente, né? Que está na frente, que tá sempre, periodicamente na igreja, todos os meses a gente tem o ato de Santa Ceia. Sim. E na passagem em 1 Coríntios, onde a gente menciona ritualmente como ato de Santa Ceia, tem um trecho que fala, examine-se homem a si mesmo. 11:28. Examine-se homem a si mesmo e participe da ceia. Ou seja, quando fala examine-se homem a si mesmo, o que a gente pensa? Eu tô de mal com a minha mulher, não posso comer isso. Sabe? E é o que a gente faz automaticamente, porque se tu não está em comunhão, fica sentado. Como assim não está em comunhão? Né? Não participa se não. Cara, vamos raciocinar um pouquinho, vamos pensar. Se eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, e se porventura eu cheguei ao ponto extremo de chegar até o dia da Santa Ceia, no ato da Santa Ceia, e ainda estou de mal com meu irmão. Ainda, e isso eu acho um absurdo. Mas, ainda nesse ponto eu estou de mal com meu irmão, aí eu vou para aquele versículo, examine-se a si mesmo. Cara, eu vou me examinar, eu estou de mal com ele, não posso participar. Cara, isso é uma baita sacanagem, porque eu estou menosprezando o sacrifício de Cristo na cruz, porque picuinha com meu irmão, eu vou lá me consertar com ele na mesma hora e eu vou participar da ceia, porque a Bíblia diz, examine-se e participe da ceia. Então não é examine-se e fique de fora, examine-se, conserte e participe. Cara, a gente precisa aprender a levar essas coisas do que acontece aqui, resolver aqui. Sabe, não levar, eu pretendo chegar e entrar no céu de mal com a minha sogra, eu pretendo entrar de mal com alguém, eu não vou entrar. Eu quero chegar, quando eu chegar lá em cima, eu vou chegar e eu vou ouvir essa frase, Mateus 25 e 21, seja bem-vindo, servo bom e fiel. Cara, eu quero ouvir isso quando eu chegar. Mas para eu ouvir isso quando eu chegar, são essas pequenas coisinhas que eu tenho que ir removendo da minha vida. Com tudo isso eu não chego. O pastor lá da Cachoeirinha, ele falava pra gente que por exemplo, tô de mal com a sogra, tô de mal com o meu patrão, tô isso e aquilo. Isso é raiz de amargura, né? E são pesos que vai colocando. E pesos que vai colocando na vida da gente. E que a palavra de Deus diz para nós que Cristo vai vir sobre as nuvens com poder e glória e a igreja vai se encontrar com Ele. Como é que eu vou voar cheio de peso, cara? Entende? Eu tenho que me livrar desses pesos o mais rápido possível. E a palavra de Deus diz para nós que não se põe o sol sobre a vossa ira. Entende? Nós não podemos, o sol não pode se pôr sobre a ira. A Bíblia nos permite, vamos lá, a Bíblia nos permite que nós nos iremos. Vamos lá, tu brigou com cara, somos duas pessoas diferentes, eu e a esposa, e aí daqui a pouco ela faz uma coisa que eu não gosto, eu fico brabo, me iro, mas a palavra diz para nós assim, irai-vos.
mas não pequeis. Eu não posso pecar. Eu posso me irar, ficar brabo com ela, mas eu não posso pecar, eu não posso chegar ao ponto das vias de fato, eu não posso xingar, eu não posso, vamos lá, me irei, vamos lá, aí depois, se eu me irei, o sol não se põe sobre a minha ira. A palavra, ela é sistemática, por isso que a gente estuda a teologia sistemática, porque ela é toda sistemática. Não adianta nada a gente pegar um versículo isolado e usar, a palavra de Deus diz que quem não deixar pai e mãe não é digno de mim, então eu vou abandonar meu pai e minha mãe e vou embora. Entende? Não é isso. Ela diz que... Entende? Não, mas não é nem o contexto. Aí lá, daqui a pouco ela diz assim, aquele que não ama pai e mãe não é digno de mim. Pareceu um pouquinho. Então eu tenho que amar e tenho que deixar. E aí? Entende? Cara, o problema é que nós nos apegamos a um ponto da Bíblia, e a Bíblia não é um ponto. A Bíblia interpreta a Bíblia. Exato. Nós temos que pegar o versículo e ver todo o contexto, não só do texto, mas de toda a Bíblia. Ou seja, nós temos... A Bíblia começou a ser escrita no ano 1000, ela levou 3.500 anos para ser escrita. Então são 66 livros, são 40 personagens que escrevem a Bíblia, e pessoas de locais diferentes, nações diferentes, cargos diferentes. Nós temos pastores de ovelha, nós temos reis escrevendo, tudo que é tipo de pessoa, e aí eu vou me resumir a um texto. Sim. Entende? É um texto? Não, de forma alguma. Eu tenho que conectar todos os textos para ver o que é para ser feito. Ou seja, então eu preciso a teologia sistemática para chegar num ponto. E aí quando eu aprendo, eu deixo a palavra de Deus, resumindo a palavra de Deus, ama teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Se a gente conseguir chegar nisso, acabou. Se nós amarmos a Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo como a nós mesmos, será que nós vamos ficar em casa? Ou nós vamos ir para uma igreja para nos amar? Porque acho que em Josué 25 que fala que sobre as promessas de Deus, Josué falando que vocês sabem que Deus cumpriu todas as promessas que fez, e tudo que ele prometeu abençoar, ele abençoou, e ele fez tudo isso, e o povo dizendo amém, que bom, que bom, que bom. Mas da mesma forma, Deus vai cumprir as promessas que ele fez de juízo. Sim. Também, caso façam isso. Ou seja, a Bíblia, ela é verdade, mas ela é verdade ela toda, não é só aquele trecho que me interessa. Ela é verdade tanto nas promessas de bênção quanto nas promessas de juízo. Se eu permanecer em erro, o juízo vem sobre a minha vida. Mas tudo que tem na Bíblia ali, tudo que acontece na Bíblia, ela tem uma coisa antes, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas. Eu preciso que Deus esteja em primeiro lugar na minha vida. Né? Salmo 23, o Senhor é meu pastor, que maravilha! Desculpa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que maravilha, nada me faltará. Mas o Senhor é meu pastor? Cara, não. Eu sou meu pastor, eu que faço a minha vida. O problema é que nós pegamos as partes que são boas para nós, né? A caixinha de promessa. Isso eu falei agora esses dias lá. Eu sinceramente, eu vou dizer para vocês, eu nunca tive maná na minha casa. Sabe, maná é aquele... os assembleanos conhecem bastante, né? Como eu era de uma igreja que era batista, nós não tínhamos esse costume do maná. Maná é uma caixinha de promessas que tu pega, todo dia tu pega... É o horóscopo de crente, bolinho chinês. Isso, bolinho chinês. Aí tu pega lá e pega uma promessa para tua vida. Cara, não é isso. A vida cristã não é isso, a gente pegar pedacinhos da palavra. Não, a vida cristã é a gente viver a palavra inteira. Não é também simplesmente a gente ler a palavra, conhecer a palavra. Eu estudei teologia sistemática e conheço tudo que acontece de capa a capa. Também não adianta. Se tu não tiver o Espírito de Deus, não adianta de nada. A palavra de Deus para nós, que nós somos salvos pela graça. E aí eu vejo pessoas dizendo assim, que quando Cristo morreu, ele disse assim, eu vou porque eu preciso mandar outro.
que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio depois de Cristo. Não, o Espírito Santo estava lá junto com Davi, estava lá junto com Moisés. Sim. O Espírito Santo é desde sempre. O Espírito Santo estava lá com Adão e Eva. Entende? Às vezes nós nos enganamos com pensamentos errôneos e na realidade nós deveríamos pensar de outra forma. Então é isso. E hoje nós estamos vivendo um momento na igreja, infelizmente, a igreja, como eu falei, infelizmente a igreja, nós vemos na igreja só, cara, tem poucas pessoas indo na igreja. Nós abrimos para 45 pessoas lá, o templo é de 130. Sim. Nós estamos com 45 pessoas e nós não conseguimos botar, aí tem cultos que não tem 45 pessoas. Entende? Ou seja, numa igreja que tem 130 lugares, não tá botando 40 pessoas. Ou seja, será que Deus deixou de ser importante? E aí nós vemos no Facebook, os caras são... Eu nunca vi tanto crente no Facebook, cara. O Facebook ali é o lugar que... eu acho que é um... templo, né? Arrumaram um templo, né? E aí a gente reclamava antes e a gente vai mudando as desculpas que a gente vai dando, né? A gente vai mudando, só muda a desculpa mesmo. Porque antes reclamava que não tinha tempo, reclamava que estava cansado, reclamava que trabalhava demais, não dava, não dá. Mas e agora que tem tempo? E agora que não está tão cansado assim? É porque tem tempo de sobra e não dá, sabe? As nossas prioridades têm sido muito tóxicas para nós mesmo, prejudiciais para nós. A gente pensa que está fazendo bem, como eu falei que Paulo disse. Tudo que eu pensava que era lucro é prejuízo. Tudo que eu pensei que estava fazendo certo, eu estava fazendo 100% errado depois que eu conheci a sublimidade de Cristo Jesus. É o termo que ele usa, a sublimidade de Cristo Jesus. Então, a gente precisa, sabe, se posicionar, não ficar em cima do muro. O muro é de quem? Se eu pretendo servir realmente a Deus, eu preciso ter Ele como Senhor da minha vida, das minhas ações, do meu agir, do meu falar, Senhor de tudo. Se for para ser só durante aquelas 2 horinhas para dizer tá pago depois, Ele não é o Senhor da minha vida. Ele é alguém que eu vou lá e busco por Ele por 2 horas e depois, não, agora eu não preciso mais dele. Adicionou só, né? Só adicionou, não tem servido. Eu conheço essa história há muitos anos e o Cláudio Duarte contou ela uma vez. Mas só que ele não foi o Cláudio Duarte, foi o Mano Menezes, eu acho, que quando ele era técnico da seleção. Quando a gente faz um omelete, nós temos dois ingredientes que são os principais, né? É o ovo e o bacon, os dois ingredientes principais. E aí nós temos o ovo, que a galinha participa. Sim. A galinha participa, né? A galinha dá o ovo para participar do omelete. E o bacon... vem do porco. Mas ele não participa, né? Ele dá a vida pelo omelete. Né? Então, assim... Sim. O que nós temos sido perante Cristo? Se nós fôssemos falar de omelete, né? Nós temos sido como a galinha no omelete, ou seja, só participamos, ou nós temos tido comprometimento a ponto de dar a vida por Cristo. Entende? Então, o que eu vejo hoje, infelizmente, e aí nós estamos vivendo, até estamos conversando ali na igreja a respeito nós estamos vivendo uma época tenebrosa de ter a possessão maligna, a possessão não, a opressão maligna está grande, a opressão maligna está grande. E nós vemos, ontem nós conversando lá na igreja a respeito disso, que na igreja hoje nós temos tido mais visitas do que irmãos. Sim. Entende? Nós temos os obreiros que vão sempre e os irmãos que estão indo de vez em quando. Os irmãos que congregam na igreja, mas nós temos tido mais visita. E por ter tido mais visita, a luta tem sido muito maior. Porque o inimigo tá ficando brabo. Sim, tá ficando brabo. São mais vidas que decidiram não ficar em cima do muro, se posicionar. E quando a gente se posiciona, é o que acontece como... E ele não está preocupado com os irmãos que não estão vindo na igreja, tá? Não. O inimigo não está preocupado, ele está preocupado com as pessoas que estão vindo novas na igreja. Sim. Porque os que não estão vindo na igreja, cara, esses estão se debandando.
não precisa fazer nada. Já... Cara, é triste, sabe? É triste a gente falar isso, mas é a realidade. Tu começa a ver pessoas que abandonam a igreja porque... Não é abandonam a igreja. Ah, agora eu não vou ter tempo de ir na igreja porque eu tenho um objetivo na minha vida. Eu preciso trocar de carro. Então eu estou trabalhando 16 horas por dia, então eu não tenho tempo para ir na igreja. E o versículo aquele de coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, que essas coisas serão acrescentadas, cara, joga fora. Para mim o carro, eu quero as coisas acrescentadas, eu não quero o Cristo. E muitas vezes também a gente opta por prioridades que nem olhando a olho largo, não dá para dizer que são coisas ruins, né? Acho que é Lucas 14 que fala sobre a parábola do banquete, que Jesus fala que o reino dos céus é como um senhor que oferece um banquete. E aí manda os servos dele convidar e os convidados começam a dar desculpa para não ir. O primeiro diz que eu comprei um terreno e eu preciso ir ver, não vou poder ir nesse junta de boi. Outro comprou uma junta, mas não são coisas ruins. Hoje se eu compro um terreno, eu fico feliz por comprar o terreno. E no caso do cara comprou 5 juntas de boi. Cara, a junta de boi era o trator da época. Então ele estava aumentando a produtividade dele, não era uma coisa ruim. O outro, eu casei e não vou poder ir. Casamento também cara, Deus instituiu o casamento, então não é algo ruim. O problema não é a importância do fato ou do ato ou daquilo. O problema é o lugar onde a gente coloca. Isso. É o grau de importância que a gente dá. Se eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, são todas mesmo, todas, absolutamente todas. E não colocar, hoje eu vou ver um carro que eu estou interessado, então hoje eu não vou pro culto. Cara, a Deus sobre todas as coisas, todas. Todo o resto é secundário. Todo o resto é secundário. Deus primeiro. Eu costumo sempre dizer, é lógico que a gente não somos hipócritas a ponto de dizer assim, tu não pode faltar nenhum culto. Não. Tem casos que, sério, assim, vamos lá, eu tenho uma festa e o culto no mesmo dia. A palavra de Deus para nós é que nós temos que ser sal da terra. Então, vai ter alguns eventos que eu preciso estar. Por quê? Até para mostrar amor pelo mundo, entende? Sim. Então assim, então deixar de ir no culto para ir num evento, alguma coisa é errado? Não, cara, depende. O problema é quando isso começa a ser constante. Sim. O problema é a constância. O problema é assim, nós temos 2 cultos por semana. E às vezes tu chega para uma pessoa e diz para a pessoa assim, vamos no culto hoje, não posso por causa que eu tenho que ir no mercado. Pô, tu teve segunda, tu teve terça, tu teve quarta, tu tem quinta e tu tem sexta e tem sábado. E tu tem que ir no mercado na quinta que tem culto? Entende? O problema é quando isso começa a tu arranjar alguns subterfúgios para escapar disso. Não é isso. O problema é que nós temos que amar. Como assim? O culto não é o culto. O culto é quando a gente abre os olhos. Exatamente. Eu levantei de manhã, abri os olhos e eu começo a cultuar a Deus. Amar a Deus, louvar a Deus, ou seja, nas minhas orações, no meu devocional diário. Cara, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que pensar, eu tenho que estudar. Não é por causa que eu não estudo porque eu quero. Eu estou fazendo agora doutorado em teologia. Eu estudo para passar no doutorado também. Esses dias a minha filha perguntou para mim assim: quantos livros? Perguntou não, ela botou no Facebook lá. Quantos livros você leu esse ano, né? Aí assim, eu tenho lido 3 livros por mês. 3 livros por mês eu tenho lido. Aí ele assim, nossa, como tu tá lendo? Cara, mas eu não tenho prazer em ler esses 3 livros. Porque eu estou lendo 3 livros por causa da minha faculdade. Como eu quero ler um livro por mês, mas ler por gosto. Entende? Sim. E é isso. Aí vamos lá. Aí assim, eu estudo para a faculdade. Aí eu tenho as pregações na igreja que eu tenho que estudar para as pregações na igreja. Ou seja, aí daqui a pouco eu estou perdido nas coisas de Deus, buscando as coisas de Deus, mas não a Deus. Sim, sim. Entende? O problema é que nas coisas boas, nós estamos falando de coisa boa. Exatamente. O cara está estudando teologia, o cara está estudando a pregação, o cara está, vamos lá, do louvor lá, ela está estudando
partitura, está estudando tudo para melhorar o louvor. Performance. A performance, exatamente. Ela está melhorando a performance, não o louvor a Deus. O louvor a Deus é quando ele chega, que eu já falei, que às vezes a pessoa diz que assim, eu tenho que dar o dízimo para Deus porque eu sou obrigado. Não, tu não é obrigado. O dízimo que tu dá a Deus, ele tem que subir com um aroma agradável a Deus. A gente vê o dízimo que às vezes, o dízimo é da lei. Não, ele é antes da lei. O dízimo é antes de Abraão, o dízimo é antes de Jacó. O dízimo a gente vê quando Caim e Abel vai lá e faz a oferta a Deus com um aroma suave. O outro vai lá e faz a oferta a Deus. E a fumaça, em vez de subir, a desce. Bíblia fala assim, que Deus aceitou aceitou Abel e a sua oferta, e não aceitou Caim e a sua oferta. Ou seja, o que Deus recebe ou não recebe não é a oferta, é a pessoa, é a entrega dela. Isso, é o coração. É o coração dela. Então não adianta eu ir lá e... acho que foi Ananias que vendeu uma propriedade e meio que deu uma desviada numa parte, mas a Bíblia fala que ele desviou uma pequena parte do que ele ia ofertar. Ou seja, se ele vendeu uma propriedade de 100 mil, vamos colocar assim... Pegou 10 mil para ele. Ele pegou 10 mil e o resto foi todo para a igreja. Mas não foi o que ele desviou, não foi a quantidade. Porque Deus nunca esteve interessado no dinheiro. Ele quer o coração do ofertante. Então assim, por isso que Pedro fala para ele, por que permitiu que Satanás maculasse o teu coração para que mentisse para o Espírito Santo? Ou seja, não é a quantidade, é a mentira, é o que tem por trás daquilo. Aí tu olha Jesus lá, né, olhando a mulher, que a mulher larga 2 moedinhas lá. E exato. A palavra de Deus diz que ele estava sentado, ele estava parado olhando as pessoas ofertar. E aí daqui a pouco ele vê a mulher entregando 2 moedas ali. Entende? E essas 2 moedas foi. E o outro lá dá uma propriedade e não é aceito. E o outro vai lá e dá 2 moedas e é aceito. O problema é a pureza do coração, é isso que nós estamos falando desde o início. Então assim, vivemos numa época de opressão, vivemos numa época difícil, completamente diferente, e as pessoas continuam sendo amantes de si mesmo. Ao invés de colocar Deus em primeiro lugar na vida, ao invés de fazer a sua oferta em aroma agradável a Deus, eu não estou falando aqui em oferta de dinheiro, eu estou falando em oferta de vida, que a palavra de Deus diz para nós que todos nós somos sacerdócio real. Ou seja, nós vamos e entregamos a nossa vida como sacrifício vivo a Deus. Isso é oferta agradável a Deus. Nós entregamos a nossa vida em sacrifício vivo. Aí tem pessoas que vão na igreja para cumprir tabela. Só porque está escalado. Porque está escalado, entende? Sério, sabe, eu não consigo entender obreiros que vão na igreja nos dias que tem, hoje eu vou pregar, eu vou. Aí chega lá no outro dia e diz assim, hoje eu não vou pregar, eu não vou. Sim. Ou pior ainda, hoje é o fulano que vai pregar, eu não vou. Pior que eu não quis. Mas infelizmente, cara, a gente vê isso dentro da igreja. Ou seja, sério, tu te considera cristão? Entende? Aí tem uma conferência lá, um cara que eu gosto bastante, Augusto Nicodemos. Esses dias ele esteve aqui, esses dias não, tem um tempo atrás aqui que eles fizeram, antes da pandemia, né? Eles fizeram uma conferência ali lá no Pedro Ivo, né? No Teatro Pedro Ivo. Estava Augusto Nicodemos, estava o Leandro Lima, uns caras que eu gosto de ouvir, E aí a entrada era R$75, por causa que, cara, eles alugaram o lugar. Tem a despesa, né? Tem a despesa que tem que pagar. Aí eu parei e pensei assim, cara, eu vou sair daqui da minha casa para ir lá no Pedro Ivo ouvir o Nicodemos falar. Ouvir o Nicodemos, olha o que eu disse, o Nicodemos falar. Eu posso ir aqui na Peniel e ver Deus falar por intermédio do Paulo, por intermédio do Alexandre, por intermédio do Lloyd. Não é por intermédio... o cara tem conhecimento, ele tem muito conhecimento, e eu me baseio muitas vezes as minhas pregações em coisas que ele fala, porque ele é um cara que eu acho que é o cara que mais conhece da Bíblia hoje, é Augusto Nicodemos. Sim. E então assim, ele tem conteúdo para a gente ver. Mas Deus fala por intermédio do Zé, que eu não sei quem é o Zé. Sim. Mas Deus fala por intermédio dele. O problema é quando eu vou lá escutar Augusto Nicodemos.
Entendeu? Eu não posso ir lá escutar. Agora, cara, eu vou lá, eu tenho essa oportunidade e vou lá curtir o que Deus tem para falar por intermédio do Augusto Nicodemos. Show de bola. Olha a diferença. Show de bola. Entende? O problema é que hoje em dia, como tu falou aqui, infelizmente, quem é que vai pregar hoje? É o Cláudio. Então não vou. Quem é que vai pregar hoje? É o Lloyd. Então eu vou. Aí vamos lá. Aí os meus filhos gostam de ir quando eu prego. Os filhos do Lloyd gostam de ir quando ele prega. Os filhos do Paulo gostam de ir quando o Paulo prega. Não, querido. Deus fala por intermédio de qualquer um. Sim. De qualquer um. Ou seja, ele fala o que ele quer, quando ele quer e se quer, por intermédio de quem quer. Então assim, toda honra e toda glória para ele. Amém. Pastor? Acho que é isso, né? Deu o nosso horário. Já deu horário. Enfim. Só dá um alô. Hoje já deu 10 minutos a mais. Pessoal, fala, então. um especial aqui pra Jânia, minha cunhada lá de Guarapuava, no Paraná. Eu vi, ela falou aqui, precisamos ter ação e reação. Né? Ela é esposa do meu irmão, do Cid. Amém. Um abraço pra vocês. Deve estar frio aí, que eu sei que lá o lugar é muito frio. E que eu tô visualizando aqui, porque eu abri e fechei, a Rosângela Rodrigues também, a pastora Dilce está com a gente. Dos que eu consigo visualizar aqui são esses. Fábio Rita. O Fábio ele foi na igreja domingo passado a primeira vez, ele tem ido ali. Legal. Tem ido ali. Então agradecer a todos vocês que acompanharam, a todos vocês que emprestaram ouvido um pouco para ouvir. Eu sei que muitas vezes o que a gente fala aqui não é um assunto agradável, mas como eu falei lá no começo, é um assunto pertinente. Eu acho que necessário, mais para necessário. Então eu acho que a gente precisa atentar um pouquinho mais para as nossas ações, atentar um pouquinho mais para o que saber distinguir o que vem de Deus e o que não vem dele, saber diferenciar qual é a vontade dele, o que não é vontade dele, o que a gente está fazendo para cumprir a vontade dele, porque a vontade dele precisa ser cumprida na nossa vida e não se deixar levar como uma folha no vento. Não, a gente não é um ser inanimado, a gente é animado, a gente precisa ter ação naquele meio em que a gente convive. Então, e que a nossa ação seja positiva. Amém. Que nós possamos botar em prática a palavra de Deus e ser cristãos verdadeiros. É isso que eu quero convidar vocês a fazer. Ser cristão verdadeiro. Parar de pensar no que os outros pensam. Sim. Porque às vezes a gente está tão preocupado com o pensamento dos outros que a gente quer viver a vida. Ou seja, eu vi uma pregação do Hermínio, do Luiz Hermínio, agora esses dias aí. O pessoal tá partilhando bastante a respeito disso aí. Que hoje a igreja, eu não posso abraçar meu irmão. Quando podia, tu corria. Não quero. Eu não vou na igreja porque eu tenho que usar máscara. E a gente vive de máscara. Né? Sabe, teve uma vez eu fiz uma pregação há muitos anos atrás a respeito de máscaras. Que a gente chega num lugar, agora eu tenho que botar a máscara de crente. Aí chega no outro lugar, agora eu tenho que botar a máscara de trabalhador. Entende? Nós vivemos de máscara, ao invés de nós sermos transparentes. A palavra de Deus nos convida que nós sejamos transparentes, então que nós possamos colocar isso em prática, a transparência de Deus. Ou seja, quando a pessoa olhar para mim, a palavra de Deus diz para mim, eu já até esses dias comentei, que quando a gente troca de igreja, a igreja geralmente dá uma carta, né? Isso. Dá uma carta de transferência lá, né? A carta de apresentação. Recomendação, acho que é carta de recomendação, de apresentação lá, sei eu. E em tudo que igrejas que eu fui, eu nunca levei carta de referência. Entende? Eu entrei na Peniel lá e disse assim, cara, posso começar a congregar com vocês? Pode. Aí quer ler a minha carta? Tá aqui, ó. A carta tá aqui. Então assim, tu vai andar comigo 6 meses e vai me conhecer. Isso, que nós sejamos, isso Paulo fala, que a nossa vida seja uma carta viva, uma carta branca para as pessoas poderem olhar e ver quem nós somos de verdade. Amém. Amém? Que Deus abençoe. Paulo, faz uma oração e depois dá os anúncios para nós. Amém. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento que passamos aqui, Senhor. Amém. Pedimos, Senhor, a Tua bênção para todos que nos acompanharam, Senhor, todas as famílias representadas. Agradeço ao pastor Cláudio pelo convite, Senhor. O Senhor venha abençoar essa casa, essa família, Senhor, em nome de Jesus. E que possamos sair daqui, Senhor, alimentados, que possamos pôr em prática, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos ordenado, Deus. Que possamos ter ações, ter reações àquilo que acontece à nossa volta e não simplesmente sermos passivos e aceitar aquilo tudo como normal, Senhor. Nós te agradecemos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Avisos, amanhã 9h30, amanhã 21h30, live de casais comigo e pastora Jaque. No domingo 18h30, culto presencial
aqui na Peniel Forquilinhas, 19h30, perdão, culto Peniel Palhoça. Os endereços estão todos aí no Facebook da igreja. E acho que é isso. É segunda 119. Segunda Salmo 119 com Leonel, que aliás baseamos muito do que foi dito hoje aqui no que foi dito ontem no culto. Então, Salmo 119 na segunda, na terça-feira Sermão do Monte com o pastor Cláudio, quarta-feira live de jovens, e às 20 horas em Palhoça, né? Exato, quarta-feira, 20 horas, culto na Palhoça. Quinta-feira, 20 horas também, culto aqui em Peniel Forquilinhas. E sexta-feira que vem, se Deus quiser, vai dar certo, o André vai ter a live de empreendedorismo. Em nome de Jesus. Amém, que Deus abençoe, fique na paz. Deus abençoe.